Infelizmente, ou talvez felizmente, um texto é só texto. Ele não é pele, ele não é mãos tocando, ele não é hálito, ele não é dedos, ele não... Existe de repente uma consciência trágica, texto é só texto, nada mais que texto, que tragédia. Eu estava lendo uma espécie de biografia da Ana Cristina, né, César, que está falando sobre também essa consciência da poesia e do que é a poesia efetivamente para os poetas, né? Aí essa biografia cita o Yeats, que é um poeta irlandês, que ele conta em uma das poesias dele que quando ele era pequeno ele amava cachoeira, tipo essa que tá aqui atrás, e ele queria muito sustentar a cachoeira e a ideia, o objeto cachoeira na mão dele. E aí quando ele tentava pegar aquela água que caía, né, aquilo tudo virava só pedra e água, né, e não necessariamente a cachoeira em si. E aí diz ele que ele não conseguindo pegar aquele objeto cachoeira na mão, ele foi lá e escreveu a respeito, fez uma poesia a respeito. Mas ao mesmo tempo, só isso será que é o suficiente para transformar tudo numa coisa que impregna na memória, que tem o peso importante que tem, né? Eu posso, por exemplo, fazer uma série de poesias sobre esse lugar que eu estou e que eu cresci, né? Mas até que ponto isso vai ser suficientemente bom e suficientemente plausível e físico para vocês? O quanto que a minha descrição vai impactar vocês da maneira como se eu pudesse pegar essas coisas num pacotinho e colocar dentro de uma caixinha e entregar. Enquanto eu tava falando, exatamente nesse momento, eu fiquei lembrando, né, que quando eu era pequena, eu tava andando por aqui, né, e tem uma florzinha que ela dá numa sementinha que quando você aperta, assim, ela explode a semente, né, em você. E aí eu peguei um monte aqui, porque eu sempre trazia os meus ensinamentos, o que eu entendia e aprendia aqui no sítio, e tentava levar para as minhas coleguinhas, para minhas amiguinhas da escola, em Guarulhos, né, em São Paulo. E aí, o que eu fiz? Eu peguei um estojo, tinha ganhado um estojinho de Natal, um estojinho de metal, e eu coloquei dentro desse estojo de metal todas essas sementinhas, essas coisinhas que você explodia, e aí elas se transformavam em sementinhas, né? Elas explodiam na sua cara. E, gente, quando eu cheguei, e foram muitas que eu peguei, assim, quando eu cheguei em Guarulhos, elas tinham derretido, né? Elas tinham virado uma gosma. E eu lembro que eu chorei muito, eu fiquei muito triste. É isso, né? Essa incapacidade de trazer o que eu vivi aqui de uma maneira física, em um objeto específico, né? Porque só fotos também não eram suficientes. Agora tudo bem, tem vídeos, é um pouco mais fácil, eu consigo levar um pouquinho da imagem, da sensação para vocês, o que eu faço aqui, mas ainda assim não é a mesma coisa. E é isso um pouco da literatura, né? E eu fiquei com isso na cabeça e quis gravar esse vídeo porque eu tava vendo uma palestra da Camila Souza Budiada, né, do Parque das Irmãs Magníficas, que ela tava na Flip, que era onde eu tava antes de vir pra cá, e ela falou uma coisa que nossa, me impactou muito, né? Que ela fala, será a literatura substância suficiente para acabar com a dor e o sofrimento de quem escreve, né? Ela fala, enquanto eu escrevia e enquanto eu vendo meu livro, e as travestis continuam morrendo, ou seja, o mundo continua acontecendo, né? A literatura ela tem que servir como uma coisa paliativa, né? Ela não pode servir como remédio, ela só serve como mais uma coisa pra gente fazer enquanto o mundo tá aí vivendo e morrendo também, né? E é claro que ela fala isso com um peso muito maior de um sofrimento, de uma violência contra os corpos e contra uma morte simbólica também, né, sobretudo do corpo travesti. Mas eu fiquei pensando nisso, e aí quando eu li essa biografia da Ana, que eu não tinha lido ainda, e que ela fala sobre o corpo do poema e dessa consciência trágica de que o texto é só um texto, nada mais do que isso, né? Tem uma poesia também da Matilde Campilho, que é uma poeta portuguesa que eu amo, que ela fala, né,
isso é só um poema. Tá no Jockey, isso, que é o livro dela que chama Jockey. Isso é só um poema, não vai te salvar, não vai acontecer nada, é só um poema, né? Ao mesmo tempo, eu tenho um outro vídeo aqui no Valer um Livro, que eu tô falando sobre o ato poético, que é um livro que chama Ato Poético e que traz a poesia para nos salvar do momento pandêmico que a gente estava vivendo, a poesia como essa ideia de libertação, e talvez por isso que eu gosto tanto da poesia, porque ela me dá uma sensação de libertação, por mais que eu saiba que ela é simbólica, por mais que eu saiba que ela não efetivamente me salva de nada, né, apesar disso, eu tenho esse vídeo aqui chamado Ato Poético, que eu levanto essa possibilidade e trago poesias que falam justamente isso. Saca a poesia do seu bolso, tem uma poesia que fala isso, né? Saca a poesia desse livro, saca a poesia do seu bolso e esfrega na cara e joga na cara da pessoa pra salvar, né, pra te dar uma segurança, pra mostrar que você é diferente. Ele fala que a qualquer momento ele vai tirar o Drummond dele do bolso para mostrar alguma coisa, né? Eu fiquei lendo esse livro pensando nisso, que a qualquer momento eu ia usar a minha voz, eu ia usar o meu espaço pra levantar o meu livrinho do bolso e falar: toma aqui meu ato poético, esse é meu ato, né, rebelde contra tudo que tá acontecendo, esse ato ambíguo, né? Enquanto tudo isso acontecia, eu também fiz um bate-volta, né, Rio de Janeiro, São Paulo, pra ir cobrir o Prêmio Jabuti, e o livro do ano foi um livro de poesia. Até no meu vídeo para a outra rede, pro TikTok lá do Prêmio Jabuti, né, que eu sou TikToker oficial do Prêmio Jabuti, Chico de Doer, mas o meu vídeo pra lá, o meu último vídeo dessa série, né, foi justamente perguntando qual que é a função da poesia, portanto, né? Porque, no final das contas, neste ano em que passamos, um livro de poesia ter ganhado o Oscar da literatura e o livro de uma poeta independente, de uma editora independente, significa, também é um símbolo e também pode nos salvar de algum lugar, né? Se é o suficiente, não sei. Mas se eu, que sou romântica, não acreditar que é minimamente alguma coisa, a gente tá perdido, né? O mundo tá perdido.